Parte 3. Aventura em Terra Firme. Capítulo 13. Como começou minha aventura na ilha. Quando subi ao deck na manhã seguinte, a ilha tinha uma aparência completamente diferente. Embora já não houvesse mais brisa alguma, fizemos grande progresso durante a noite. Agora, estávamos parados na calmaria, a cerca de meia milha a sudeste da costa oriental. Boa parte do terreno era coberto por bosques cinzentos. A coloração neutra era entrecortada pelo amarelo dos bancos de areia das zonas mais baixas e pelas muitas árvores da família dos pinheiros que se elevavam acima do bosque, algumas solitárias, outras agrupadas. De maneira geral, tudo tinha uma cor uniforme e triste. Os montes eram claramente visíveis acima da vegetação, como campanários de rocha nua. Todos tinham formatos estranhos. A colina da Luneta, a mais alta da ilha, com cerca de 100 metros de altitude, apresentava a configuração mais exótica. Era íngreme por todos os lados, cortada bruscamente no cume, como um pedestal de estátua. O Hispaniola balançava ao sabor das ondas, com a água entrando e saindo pelos embornais. As cordas chiavam nas roldanas e o leme batia de um lado para o outro. Todo o navio rangia, estalava e tremia como uma fábrica. Tive de segurar firme num dos cabos do mastro quando tudo pareceu girar à minha volta. Pois, embora eu fosse um marinheiro razoável, com um navio estável em alto mar, ainda não havia me acostumado àquela sensação de ser jogado de um lado para o outro, ainda mais logo pela manhã, de estômago vazio. Talvez tenha sido por isso, ou pelo aspecto da ilha, com seus bosques melancólicos, rudes torres de pedra, e as ondas que se formavam e se chocavam nas praias inóspitas. Só sei que, embora o sol brilhasse, claro e quente, as aves mergulhassem e gritassem à nossa volta, e que fosse esperado que alguém se sentisse feliz ao encontrar terra firme, depois de tanto tempo no mar, meu coração estava na garganta. Desde que botei os olhos na Ilha do Tesouro, odiei cada centímetro dela. Teríamos uma dura manhã de trabalho pela frente, pois como não havia nenhum vento, os marinheiros tiveram que sair em botes para puxar o navio por umas 3 ou 4 milhas margeando o cabo, até conseguirmos passar pelo estreito canal que dava acesso ao ancoradouro atrás da Ilha do Esqueleto. Fui como voluntário em um dos botes, embora, como é de se supor, não havia muito o que eu pudesse fazer. O calor estava escaldante e os homens trabalhavam praguejando sem parar. Anderson, no comando de nosso bote, em vez de tentar organizar o trabalho, contribuía com impropérios ainda piores e mais altos. Bom, disse depois de um palavrão, 1 hora isto acaba. Considerei aquilo um mau sinal, pois até aquele dia os homens trabalhavam arduamente e de bom grado. Ao avistarem a ilha, sua disciplina se afrouxou. Durante todo o percurso, Long John ficou ao lado do timoneiro, guiando a manobra. Conhecia a passagem como a palma de sua mão, e embora o encarregado de medir a profundidade sempre encontrasse mais água que o esperado, John se manteve impassível. A maré vazante está puxando muito, disse Long John. Parece que esta passagem foi esculpida à mão. Lançamos a âncora no exato local em que o mapa indicava, a meia distância entre a ilha maior e a do esqueleto. As margens eram de areia lisa. O mergulho da âncora causou uma revoada de pássaros, que circularam ruidosamente sobre as copas das árvores,
Mas, em menos de um minuto, se acalmaram e tudo mergulhou de novo no silêncio. O local era completamente resguardado por um bosque cerrado e dava para ver as marcas da maré cheia nos troncos das primeiras árvores. As margens eram planas em sua maior parte, e os topos das colinas se erguiam ao longe aqui e ali, formando um estranho anfiteatro. 2 riachos desaguavam em um pântano, na falta de melhor descrição, e a folhagem ao redor desse trecho da enseada parecia ter um brilho quase tóxico. Olhando do navio, não era possível ver nem a cabana nem a paliçada, ocultas pelo arvoredo. Não fosse pelo mapa, poderíamos pensar que éramos os primeiros a encontrar aquela ilha desde o início dos tempos. O ar estava completamente parado. Não havia nenhum som além das ondas quebrando nas praias e contra os rochedos mais além. Um odor estranho e pungente pairava sobre o ancoradouro, cheiro de substrato de folhas encharcadas e troncos podres. Notei o doutor inspirando fundo algumas vezes com uma careta de quem prova um ovo podre. Se o tesouro está aqui, eu não sei, disse ele, mas aposto minha peruca que nesse pântano tem malária. Se nos botes o comportamento dos homens já era alarmante, tornou-se realmente ameaçador quando voltaram a bordo. Deitaram-se espalhados pelo convés, murmurando uns com os outros. A ordem mais insignificante era recebida com expressões de contrariedade e cumprida com evidente má vontade. Essa atitude contagiou até os homens leais, pois ninguém fazia o menor esforço para melhorar os ânimos. Como uma tempestade se anunciando, estava muito claro que um motim pairava sobre nós. O perigo era evidente, não só para nós da cabine superior. Long John ia de grupo em grupo realizando tarefas e distribuindo conselhos, portando-se como o melhor dos homens. Fez o máximo que pôde para demonstrar boa vontade e disposição. Era todo sorrisos. Quando uma ordem era dada, se empertigava em sua muleta e respondia com um amigável sim, senhor. Quando não tinha mais o que fazer, cantava uma canção atrás da outra, tentando disfarçar o descontentamento da tripulação. De todos os sinais sombrios daquela tarde pesada, a óbvia inquietude de Long John era o pior. Reunimos nosso conselho na cabine. Senhor, comentou o capitão, se eu der mais uma ordem que seja, a tripulação toda cai sobre nós. O senhor já percebeu como as coisas estão. Estou recebendo respostas atravessadas. Se eu tentar retrucar, nos atacam imediatamente. Se eu fizer vista grossa, Silver perceberá que tem algo estranho e o motim começa do mesmo jeito. Nosso destino está nas mãos de apenas um homem. E que homem é esse? Perguntou o barão. O próprio Silver, senhor, tornou o capitão. Ele está tão ansioso quanto nós para que as coisas se acalmem. A discordância no grupo é evidente. Se Silver tiver a oportunidade, conseguirá dissuadi-los. E proponho justamente dar essa chance a ele. Vamos permitir que tirem uma tarde de folga na ilha. Se aceitarem, tomamos o navio e usamos as armas para nos defender. Caso se recusem, então nos entrincheiramos na cabine e seja o que Deus quiser. No caso de irem apenas alguns, pode estar certo de que Silver os trará de volta dóceis como cordeirinhos. E assim foi feito. Aos homens de confiança foram dadas pistolas. Hunter, Joyce e Redruth foram postos a par da situação e receberam a notícia com menos alarme e mais coragem do que esperávamos. O capitão então foi ao convés e se dirigiu à tripulação. Rapazes, disse o capitão, tivemos um dia estafante e estamos todos exaustos e de mau humor.
Um passeio na terra não fará mal a ninguém. Os botes já estão na água. Quem quiser pode passar a tarde na ilha. Darei um tiro de aviso meia hora antes do pôr do sol. Creio que os mais tolos devem ter pensado que tropeçariam no tesouro tão logo pisassem em terra, pois se alegraram no mesmo instante, com vivas que ecoaram nos morros e fizeram a passarada novamente se levantar aos gritos e sobrevoar o ancoradouro. O capitão teve a astúcia de não ficar por ali. Sumiu logo da vista de todos, deixando a excursão a cargo de Silver, e penso que fez muito bem. Se tivesse continuado no convés, seria impossível fingir que não sabia o que se passava. Estava claro como o dia. Silver era o real capitão de uma tripulação pronta a se rebelar. Os homens leais e logo eu teria a prova de que ainda restavam alguns a bordo. Deviam ser um tanto estúpidos, ou melhor. Suponho que a verdade é que todos os marinheiros estavam descontentes com a conduta dos líderes do motim, uns mais, outros menos. Alguns poucos, sendo verdadeiramente íntegros, não podiam ser convencidos nem corrompidos. Uma coisa é ser preguiçoso ou dissimulado. Outra, bem diferente, é tomar um navio e assassinar inocentes. O grupo finalmente se dividiu. 6 marujos ficariam a bordo. E os 13 restantes, incluindo Silver, começaram a tomar os botes. Foi então que me veio à mente a primeira das ideias ousadas que acabariam nos salvando. Se Silver havia deixado 6 homens a bordo, estava claro que não conseguiríamos tomar e defender o navio. Mas como eram apenas 6, os homens do barão não precisariam de minha ajuda para proteger a cabine. Logo, decidi também ir à ilha. Em uma fração de segundo, escorreguei pelo cabo da amuralha e me encolhi sob as lonas de um dos botes, quase no mesmo instante em que ele partia. Ninguém notou minha presença, exceto pelo remador na proa que disse: "É você, Jim? Fique de cabeça baixa." Silver, que estava em outro bote, virou seus olhos atentos para nós e perguntou se era eu que estava ali. Naquele momento, me arrependi do que tinha feito. Cada bote tentava chegar à praia primeiro, mas o nosso havia saído com alguma vantagem, sendo ao mesmo tempo o mais leve e o mais bem manobrado. Chegamos bem à frente dos outros. Assim que o barco parou, entre as árvores da margem, agarrei um galho, saltei e corri até me embrenhar na mata. Silver e o restante estavam ainda a uns 100 metros atrás de nós. Jim! Jim! Pude ouvi-lo gritar. Como é de se imaginar, não lhe dei atenção. Continuei correndo, pulando e me esgueirando pela mata até ficar sem forças.